Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas à quarta temporada de Brothers and Founders. Esse episódio em especial é muito especial porque é a primeira vez que nós estamos aqui juntos, todos ao vivo e a cores, para gravar o podcast da Talent Academy, que começou no início da pandemia e desde então a gente só fazia gravações de forma remota. Então, sem dúvida, é um episódio muito especial. Me apresentando, eu sou a Renata Betti, uma das cofundadoras da Talent, que é uma plataforma completa de sucesso do colaborador. E ao lado do Maurício, que é meu sócio e meu irmão, eu apresento Brothers and Founders, que é um podcast sobre gestão de pessoas. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, mais especificamente sobre o futuro da gestão de pessoas. E a nossa convidada especial desse dia aqui é a Adriana Farrá, que veio de Florianópolis participar do nosso podcast. Mas eu não vou apresentar a Adriana, vou deixar a própria Adriana se apresentar, contar um pouco da sua história, da sua trajetória, e aí a gente entra um pouco mais no tema de hoje. Bem-vinda, Adri. Muito obrigada, Rê, Maurício. É um prazer estar aqui, e um prazer estar aqui também nessa gravação presencial, né? Então, super especial. Bom, eu estou aqui para bater papo sobre gestão de pessoas. O meu histórico profissional é na área de gestão, RH, e também na área de marketing institucional, no mercado corporativo mais tradicional, né? Então, mais de 10 anos trabalhando nessa área. Mas há 3 anos eu fiz uma mudança de carreira e decidi ir mais para a área social. Então, hoje sou empreendedora social, estou começando com mais 3 sócias num negócio que combate a pobreza menstrual. Dou aula numa ONG também, visando a inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade. E participo de alguns conselhos também de negócios sociais, como Léo Social, e também sou mentora da Yunus Negócios Sociais. E estou aqui, acho que é um combinado de várias coisas, mas acho que essa visão, né, de vários projetos e atuar em diferentes áreas, eu acho que dá essa visão, né, para poder a gente discutir aqui sobre tantas informações interessantes. Sou formada em administração e sou de São Paulo, mas me mudei para Florianópolis faz mais ou menos 1 ano e pouco. Bom, e também, né, a gente vai falar sobre o futuro da gestão de pessoas com você, porque em março desse ano você esteve no SXSW, que é o maior festival de inovação do mundo, e você voltou com uma bagagem aí cheia de aprendizados para dividir com a gente. Lembrando que esse evento, na área de recursos humanos, gestão de pessoas, ele ainda não é muito conhecido. Você foi uma das poucas profissionais dessa área presentes no evento. E você vai trazer um pouco hoje do que você viu e ouviu por lá para dividir com a gente, né? O que você acha de contar? Começando, talvez, pelo artigo que você publicou em parceria com a Talent, que hoje, há poucas horas, né, antes da nossa gravação, inclusive ele foi publicado pela Exame, contando um pouco mais do tema, né, das tendências do futuro, da repercepção, que eu acho que é um tema que a gente poderia até abrir o nosso podcast quando a gente fala desse futuro do trabalho e da gestão de pessoas. Muito bom. E assim, a segunda vez que eu vou pro SX, esse ano também foi super especial, porque foi a retomada, né, do modelo presencial, então com muita gente querendo se encontrar. E eu acho que essa provocação e esse convite, né, para as áreas de gestão, de RH, de pessoas, né, como um todo, é justamente nesse sentido, porque a gente fala de inovação, a gente quer inovar nas empresas, mas a gente vê poucas pessoas que estão nas áreas de recursos humanos nesses eventos, né? Então, é como se a gente quisesse inovar, mas a gente não estivesse inserida nesse tipo de experiência, né? E abertas a esse tipo de outras informações e inspiração. Então, quando a gente fala da repercepção, por exemplo, que foi uma palestra muito marcante, são muitas palestras, né? Cada um vai com um olhar diferente, mas eu acho que a Amy Webb, que é uma futurista e muito bem conceituada, todo ano ela faz a divulgação do seu relatório lá no evento, e o tema principal dela, antes dela começar a falar das macro tendências de tecnologia, ela fala da repercepção, um fenômeno que a gente trazendo um pouco para o dia a dia, você sair desse piloto automático, sair dos padrões, né? Você realmente tá atento a ver e ouvir a mesma coisa, então aquele modelo que já está há algum tempo, então ou numa empresa ou num modelo de negócio, enfim, numa equipe específica, você olhar o que ninguém está olhando, né? Então realmente você treinar a tua
a tua curiosidade, até a tua humildade, né, em se questionar, em questionar suas próprias crenças. Então, acho que nesse sentido, quando a gente fala de repercepção, qualquer mudança, qualquer empresa que estiver, né, com uma cultura de mudança, estiver aberta a aprender, eu acho que usaria bem esse termo da repercepção. Adriana, e você contou de um case que eles mostram para falar de repercepção, né? Que às vezes as pessoas estão olhando algo que está lá, mas não é óbvio. E depois que elas veem, muda completamente a percepção. Você pode falar um pouquinho desse case? Foi muito interessante, porque logo ela entrou e colocou uma imagem abstrata na tela e pediu que a gente identificasse ali uma figura. E todo mundo ficou olhando, pensa, uma plateia de mais de 1000 pessoas ali, e aparentemente ninguém conseguiu identificar o que era para ver. E depois ela mostra, né? Ela mostra pra gente qual que é a figura, e a partir desse momento que você enxerga, você não dá, a gente fala que não dá para desver, né? Sim. Então, por quê? Porque ela diz que a gente não consegue enxergar coisas que estão fora do nosso padrão mental, né? Então, e essa figura mostra muito isso. Você precisa realmente exercitar outras perspectivas para conseguir enxergar. Mas a hora que você enxerga é quase que uma mágica. Fala, nossa, isso estava aqui o tempo todo e eu não vi. E isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, enfim, a gente olhar com outros olhos uma coisa que está lá já há muito tempo. Que legal. Ou seja, quando você muda o seu padrão mental, aí é uma mudança perene, uma mudança que vai ficar para sempre, né? Porque você está vendo com outros olhos, né? O mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente viveu nessa pandemia, né? Acho que a pandemia foi uma completa mudança de paradigma, de padrões mentais, né? O modo até como a gente trabalha foi ressignificado. Existia até, a gente estava falando hoje com um cliente nosso, que as pessoas falavam, não vai dar certo o home office, não vai dar certo você trabalhar à distância, as pessoas não vão trabalhar. Tinha até essa percepção de que as pessoas só vão trabalhar se estiver todo mundo no mesmo ambiente, vendo o outro trabalhar. E a pandemia provou o contrário, que as pessoas trabalham super bem remotamente, que é possível colaborar, se comunicar, mesmo que num modelo diferente. E acho que hoje, pelo menos, ninguém cogita voltar ao que era antes, totalmente, né? Voltar 100% presencial. A gente está no híbrido. Então, acho que a pandemia é um exemplo de repercepção do modo de trabalhar, né? Totalmente, totalmente. E eu acho que isso que você falou, né, que é o modelo, então a gente vê setores que eram setores muito tradicionais e que, não, imagina que trabalhar de casa, você nem podia levar o computador para fazer um trabalho em casa, tinha que terminar no próprio escritório. E aí você vê, né, do dia para a noite, tendo que se adaptar a isso e é o que você falou. Tem até uma das palestras que eu fui lá que a pessoa falava assim, não é going back to work, é going forward to work, né? Porque assim, realmente é algo que mudou e é muito difícil você voltar. Quer dizer, já demos esse passo, já vimos de outras formas como que as coisas funcionam, né? Então eu acho que é exatamente isso, é você reperceber e aí que tá, né? A inovação, o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, ele vem desse estímulo, né? De você realmente fazer perguntas se questionando, né? Então, por que a gente não pode trabalhar dessa outra forma? Por quê? Por quê, né? Então, acho que nesse sentido, e tá aberto a aprender, porque nesse momento, quando a gente fala até de cultura e tudo mais, quando a gente se abre para fazer essas perguntas, a gente também assume que a gente vai deixar de fazer certas coisas que até poderiam, né, até 2 anos atrás eram marcas registradas de certas empresas, certas equipes, e que agora estão evoluindo, né? Justamente porque o contexto pediu, obrigou, exato. Bom, e gente, quem tiver mais interesse, né, e também gostar de leitura, eu indico aqui o relatório que a própria Amy Webb lançou no SXSW. O reporte completo, tá, gente? Tem quase 700 páginas, com mais de 600 tendências analisadas. São 14 volumes e lá, né, ela fala bastante desse conceito da repercepção e da nossa capacidade de reperceber a realidade. E agora, eu acho que indo para um outro bloco aqui que eu gostaria de falar com vocês, é sobre o potencial de fato que o RH tem para transformar e ajudar as organizações a se transformarem para melhor. Tá? Esse going forward to the future, que eu gostei da sua definição. Como preparar as pessoas para esse futuro que está totalmente ligado à repercepção. O que vocês acham, né? Falando aqui, a gente sabe que tem uma audiência muito grande de pessoas dessa área, né? Pessoas que lideram outras pessoas ou pessoas que têm aí a missão de contribuir para a gestão das pessoas dentro das organizações. Então, CHRO, gestores de RH,
pessoas responsáveis pela área de people, cultura, enfim. Como é que vocês enxergam o papel dessas pessoas agora nesse novo mundo que a gente está vendo, está sendo criado? Quem gostaria de falar aqui primeiro? Eu gostaria de ouvir a Adriana, porque a gente fala muito sobre esse tema do papel do RH na transformação, né, em liderar, provocar a mudança, mas eu acho que tem um papel que é muito importante do RH, que não é só mostrar o caminho, mas empoderar as pessoas para serem parte da mudança, né? Não adianta só falar, esse é o futuro, mas a gente tem que, de alguma forma, mobilizar as pessoas, empoderar as pessoas para que elas sejam parte da mudança, né? Por isso que a gente fala muito de employee success, do sucesso do colaborador, porque não adianta a gente, aquela visão tradicional de só a liderança que tem que ditar o rumo, a liderança que tem que falar para onde as pessoas têm que ir. As pessoas têm que estar elas mesmas sendo protagonistas da mudança, né? Elas têm que entender o porquê, o propósito, elas têm que entender qual é o papel delas nessa mudança, e se elas não acreditarem na mudança, a mudança não vai acontecer, né? Então, eu queria ouvir de você, o que você acha sobre essa mudança? Maurício, eu concordo 100% com o que você falou, e também eu acho que essa provocação, né, da gente procurar outras fontes de inspiração, estar onde outras áreas estão e não somente o RH, ajuda muito a gente nesse sentido. Então, por experiência, né, e vendo hoje também, né, depois de 3 anos mais afastada do mundo corporativo tradicional, eu também gosto de dizer que eu falo sobre isso também já com a visão de quem aprendeu durante esses 3 anos fora, porque quando a gente repercebe, né, como era, eu lembro de situações específicas, né, relacionadas à cultura, de uma forma mais abrangente, mas também formas específicas. Nossa, aquele dia, aquela hora, se eu soubesse, se eu tivesse visto com esse outro olhar. Então, acho que a gente está sempre aprendendo e evoluindo. Agora, o papel do RH é exatamente isso que você falou, né, quer dizer, sempre é assim, o RH puxa, o RH fala, o RH, mas assim, o RH é uma área, não é uma empresa. Então, tem 2 lados. Eu acho que quem está liderando esse tipo de movimento precisa se sentir empoderado, então a gente precisa que pessoas que tenham essas informações, essas outras vivências, né, que possam realmente colocar ali outras situações para serem vividas pela empresa. A área precisa ter autonomia para fazer isso, então assim, né, existir ali uma dinâmica em que a área de RH consegue realmente expor e fazer com que isso seja algo disseminado, mas o que você falou é perfeito, quer dizer, cultura é comportamento, primeiro. E então não adianta você ter uma área que se comporta de certa forma e outras áreas que estão fazendo o que sempre fizeram. Ou a liderança, então, eu acho que assim, o papel do RH é aquela força, mas é impossível fazer sozinho, impossível mesmo, porque vira até uma briga, né, e a pessoa até se cansa, ou a área se cansa de também tentar. Então, essa questão da mudança, né, e você... O que eu acho que é muito interessante, assim, você tem culturas fortes, e aí até, né, assim, o que é uma cultura forte, mas assim, a cultura, quando a gente fala de comportamento, ela é aquela identidade, então quando você vê um certo comportamento, você fala, essa pessoa trabalha na empresa tal, porque é um negócio muito forte, muito autêntico ali daquela empresa. Só que o mundo muda, então assim, você tem o core da cultura, mas o que acontece? Quando você tem pessoas que têm dentro aquela competência da mudança, que é flexibilidade, adaptabilidade, enfim, aquelas pessoas que vão se moldando às mudanças que vão acontecendo, essas organizações e essas pessoas tendem a estar mais conectadas entre si, justamente para poder ir crescendo juntas e evoluindo, né? Que a gente fala, que não gosto muito de falar de mudança cultural, mas sim de evolução cultural, porque a gente vai tendo as informações de cada momento e realmente vai fazendo essas mudanças. E a questão de como que a gente faz isso reverberar, né? Então, é o que você falou, vem de cima para baixo, porque o comportamento é exemplo, então, assim... Falando numa hierarquia um pouco mais tradicional, é isso. A gente está indo, né, andando para organizações mais horizontais e tudo mais. E esse é o desafio, né, de você realmente ter nesses grupos, nesses projetos, a cultura disseminada. Mas é isso, se você tem essa cultura transparente, né, porque a cultura é aquilo que a gente incentiva, é aquilo que a gente não tolera, né, o que a empresa incentiva, esse é o comportamento. O que a gente não tolera, independente de
se a situação, né, é com alguém que traz muito dinheiro para a empresa e tal, não, mas essa pessoa, aí a cultura é colocada em xeque. Então, nesses momentos é que a gente consegue ver como que ela se desenvolve. Mas, tendo essa transparência, você busca as pessoas que também têm esse mesmo propósito. Então, as pessoas vão se conectando com a missão da empresa, com esse propósito, e a cultura vai evoluindo, porque a cultura é meio que o como, né? Como que eu me comporto, como que eu faço isso, como que a gente se conecta, como que a gente conversa, como que a gente toma decisão, né? Então, eu acho que quanto mais transparente isso tá, mais pessoas conseguem entender, se conectar com isso e aí gera mais felicidade, as pessoas se sentem colaborando, né? Estão lá pertencentes, então sabem que estão impactando ali. E eu acho que o papel do RH é justamente fazer a conexão com tudo isso, mas nunca ser uma coisa específica, porque aí não tem força, né? Exato. E tem um artigo da McKinsey muito bom que fala sobre isso, o papel do RH na transformação, na mudança e na construção da cultura. E ele usa esse modelo que ele fala do porquê, do como e do quê, né? O que as pessoas, o que é esperado que as pessoas façam e como elas agem no dia a dia. E tem muito a ver com propósito, com valores, com cultura, comportamentos. Cultura é um conjunto de comportamentos, né? E quando a gente mostra para as pessoas o propósito, por que a gente está fazendo essa mudança, por que a gente está indo para esse rumo, como que a gente vai agir, quais são os comportamentos esperados, a cultura esperada, os valores da empresa e o que a gente vai fazer para atingir, aí a mudança acontece de forma muito mais natural. Né? Não é algo imposto, né, de cima para baixo e que as pessoas têm que seguir cegamente, elas se sentem parte da mudança. Então a gente fala muito do Simon Sinek, né, que é ele que idealizou o conceito. É o nosso guru, Natália. É o nosso guru, o Golden Circle. E a gente se inspira muito nesse modelo para realmente mobilizar as pessoas em torno de um propósito, em torno de um objetivo comum, né? Inclusive, eu estou com um artigo aqui na minha frente, gente. Depois a gente passa o link também para vocês. Mas esse artigo recente, eles consultaram 350 líderes de RH. Tá? O nome do artigo é O Novo Possível, como o RH pode ajudar a construir a organização do futuro. E esses líderes relataram que durante os próximos 2 anos eles querem dar prioridade a iniciativas que reforcem a capacidade da organização para impulsionar a mudança na liderança, cultura e experiência do colaborador. Tá? E é claro, o RH, eles, né, concordam que o RH tem um papel crucial nisso. Como vocês falaram, tá? É essa área que pode e deve ajudar a impulsionar a transformação, tá? Facilitando a mudança ou conduzindo a mudança positiva em áreas chaves, né? Como o Maurício falou, que seriam quem somos nós, como nós operamos e como nós crescemos. E no diagrama ele mostra as 9 dimensões que são fundamentais nessa mudança. O centro, que é o propósito, a cultura e os valores, e depois o ecossistema, os talentos, a estrutura, aprendizado, decision making. Tá tudo conectado, tudo né? Conectado. O que eu acho que fica muito claro o RH tem um papel de conexão, né? De mobilizar pessoas, conectar áreas para que as pessoas sejam parte da mudança, né? E esse modelo é muito interessante, acho que está totalmente alinhado com o que a gente fala sempre, que é partir da cultura, do propósito, dos valores, e daí cascatear no modus operandi, como as pessoas agem, como as pessoas aprendem, mas tudo parte do porquê, né? E mais do que nunca, desculpa, Adri, que você queria falar, mas eu acho que o propósito, inclusive fala isso também no artigo, não é uma escolha mais, né? Mas é uma necessidade. Então, a gente não está mais falando em algo que é nice to have, é algo must have, né? Algo que tem que existir, que não seria algo a mais, é algo vital. Adri, minha pergunta aqui para você né, qual a sua visão quando a gente fala né, do papel do RH né, em toda essa transformação, mas também indo do macro, né, da cultura, do propósito da empresa, mas conectando as pessoas e ao propósito individual de cada um? Eu queria só comentar como o Maurício falou sobre o Golden Circle, né, do Simon Sinek, porque eu acho que é exatamente isso. A gente, quando tem um propósito bem estruturado e conhecido, né, que você falou, não é nice to have, mas assim,
que é a base de todas as decisões, né? Então, quando a gente se encontra num momento que a gente não sabe para que lado vai, mas por que a gente está aqui, né? O porquê é sempre de grande ajuda. Então, cada vez que a gente realmente, né, solidifica isso, eu acho que fica muito mais claro. E o como e o que são coisas que podem mudar, né? O como está na cultura, que vai sempre evoluindo, o que eu vou fazer, então se é um produto, se é um jeito de acompanhar diretrizes, enfim, isso tudo pode mudar, mas o porquê está lá no centro de tudo. E é com isso que as pessoas se conectam, né? Então, poxa, como é que eu sei, né? Primeiro, acho que a empresa faz esse trabalho de realmente entender qual que é a sua missão, o seu propósito e conhecer as pessoas que estão trabalhando lá. Então, como que a gente faz isso, né? Existem ferramentas, por exemplo, como da Talent Academy, que, né, faz essa pergunta e volta com tantas informações que a gente, às vezes, não sabe, de verdade, porque na minha experiência no mundo corporativo, eu nunca tive acesso a isso. Então, era uma coisa muito mais na conversa, você na própria entrevista, você lembra de alguma coisa, o que chama, o que essa pessoa faz fora também do escritório, ajuda muito a saber qual que é o propósito dela, porque isso, né, pode ou não estar diretamente envolvido com o lado profissional. Mas quando a gente conhece as pessoas, eu acho que o papel do RH, hoje, se eu pudesse voltar, uma das coisas que eu mais faria numa empresa é ficar muito mais perto das pessoas do que eu estava antes, quando eu trabalhava em empresa, honestamente. Porque às vezes a gente tem um pouco de medo, né? Poxa, será que eu vou ouvir, que eu vou falar? Que é a questão da vulnerabilidade, de você realmente buscar colaboração. Acho que hoje as áreas estão muito mais integradas para colaborarem entre si, né? Do que antes os silos, né? Isso aqui é o que eu sei, isso aqui é o que a outra área sabe. Então, acho que isso foi evoluindo. E quando a gente se conecta com as pessoas e a gente entende, então, através de uma ferramenta, através de entrevistas, de conversas, quais são os seus propósitos e o que motiva as pessoas a estarem ali ou a fazer outros projetos dentro da empresa, a gente começa a realmente entender qual é a comunidade que está lá. E justamente criar novos projetos, então mudar as pessoas de área, quer dizer, tudo isso demanda você conhecer quem está trabalhando na empresa. E aí depende do tamanho. Hoje a gente tem ferramentas que, né, a gente pode estar numa empresa de 5 pessoas, numa empresa de 10 mil pessoas. Então a gente consegue ter esse tipo de informação. A gente tem, inclusive, clientes que fazem o assessment do propósito, que é a nossa ferramenta que você citou, para milhares de pessoas. Então a gente consegue, sim, ter a informação ali da ponta daquele time que está, às vezes, na fábrica ou que está na operação, até a liderança da empresa, usando a mesma ferramenta para olhar para o propósito de uma forma coletiva, fazendo o recorte que a gente quiser. Então vamos olhar as mulheres, vamos olhar as gerações, vamos olhar e cruzar os dados com experiência, com performance, cruzar quais perfis, né, tem às vezes uma experiência melhor ou pior, ou tem competências atreladas a alguns perfis que têm resultados melhores. E eu acho que a gente tem de fato a chance com esse assessment de falar de um tema etéreo. Quando a gente fala de propósito, pode parecer um tema intangível, mas de uma forma bastante pragmática. Eu acho que esse foi aí a grande conquista nossa quando a gente criou o nosso assessment lá em 2018 foi conseguir transformar um assunto, né, que, como a gente sabe que o propósito, quando a gente fala de propósito, pode ir para um lado um pouco mais inspiracional ou mais intangível, mas a gente conseguiu colocar isso de uma forma tangível, com dados e informações concretas sobre as pessoas, e as pessoas se sentem parte, né, quando a gente faz esses mapeamentos. E a partir desses mapeamentos, muitas vezes passa por uma transformação cultural numa empresa, ou faz projetos baseados no perfil das pessoas, nas suas preferências, nos seus drivers, no impacto que elas querem causar. Elas sentem que aquilo elas fizeram parte da construção. E isso faz toda a diferença. Não é algo top-down ali que chegou, olha, tá aqui, ó, a gente definiu nossa missão, nosso propósito aqui na empresa, e a partir de hoje é isso que vocês têm que seguir. Isso faz toda a diferença, né? E tem um case muito legal que a gente fez exatamente isso, que foi aqui no Cubo, né? A gente está no Cubo, é a nossa sede, é onde fica a sede da Talent, né? Que a gente ajudou o time do Cubo a fazer a sua construção cultural, o seu propósito, e conectar isso com o propósito das pessoas do Cubo, né? Do seu time, dos seus colaboradores. E foi muito legal mostrar que todo mundo, apesar de serem times completamente diferentes, estava juntando um time do Cubo, do WeWork e da Redpoint. A gente viu que tinha muito alinhamento do que eles queriam, né, de propósito mesmo de vida, que era transformar, impactar o mundo através do empreendedorismo, através da tecnologia. E
Então tinha muito alinhamento de propósito, mas também tinha muita diversidade cognitiva, porque não adianta a gente falar muito sobre isso. Tem que ter alinhamento de valores, alinhamento de cultura, mas é importante ter diversidade e inclusão de mindsets diferentes, né? Não adianta todo mundo ser igual, porque daí a gente não vai conseguir somar, né? Ter as fortalezas de cada um. Então a gente fez esse trabalho justamente para ajudar a construir a cultura, mostrar, fazer essa conexão entre o propósito das pessoas e o propósito do Cubo, e também identificar as fortalezas de cada um. Porque quanto mais diversidade a gente tiver, quanto mais perspectivas diferentes, maior a capacidade de fazer essa repercepção que a gente falou lá no começo e ter uma visão muito, muito melhor do que a gente teria se não tivesse essa diversidade, né? E olha, fazendo uma conexão com algumas coisas que vocês dois falaram, teve uma outra palestra também que me chamou muita atenção no South By, que é de uma pessoa de Singapura, e ela chama Rutika. Eu não vou conseguir falar sobre o nome dela, mas eu fiquei me chamou muita atenção, foi uma conversa muito interessante, justamente nessa questão da inclusão, né? Porque quando você fala de ter múltiplos perfis e como que realmente essa diversidade consegue impactar, então a gente começou a falar de como que a gente se conecta com as pessoas. Então, as pessoas querem fazer parte, né? É basicamente isso. Eu quero fazer parte, eu quero pertencer, eu quero me sentir ouvida e eu quero ver isso refletindo na empresa onde eu tô, né? No projeto onde eu tô gastando ou investindo horas por dia, enfim. Então, eu acho que juntando tudo isso, como que a gente consegue, né, colocar de verdade. Ela tem um livro que ela chama Inclusão de Propósito. Então, assim, é de propósito que eu tô incluindo as pessoas. É verdade, não é sem querer, é assim mesmo. Então, como que a gente toma ações justamente para que essa diversidade se sinta incluída, incluída nos projetos que a gente se propõe a fazer, na missão, ou né, no futuro do que a gente se propõe como empresa. E como a gente está falando do futuro da gestão das pessoas, a gente fala que é o futuro, mas já chegou, né? Essa questão de você ouvir mais as pessoas fazerem parte. E ela comenta muito essa questão da inclusão de propósito, e ela fala de quatro itens que são a nossa meta. Então, a diversidade está dada, né? Quer dizer, se você tem um time diverso, nós somos diversos no país, nas empresas. A equidade, a inclusão, justamente para a gente colocar essas pessoas e elas se sentirem ouvidas. A equidade, que nós somos diversos e somos diferentes, temos necessidades diferentes. Então, como que a gente trata de formas diferentes pessoas que têm perfis diferentes ou necessidades diferentes, enfim. Isso me tirou muito aquela crença que eu tinha lá atrás, aquela questão da meritocracia, que é uma coisa muito igual para todo mundo. As pessoas partem de locais muito diferentes. Então, a gente precisa sim, né, de soluções que vão endereçar diferentes necessidades. E o último, que é, né, o que acho que arremata tudo, é o pertencimento. Então, quando eu tenho diversidade, eu tenho múltiplas personalidades. Quando eu tenho inclusão, essas pessoas estão sendo ouvidas. Equidade de forma diferente para cada uma delas, mas estão sendo aceitas nas empresas do jeito que elas são. Então, não é... Eu lembro, 20 e poucos anos atrás, eu fiz uma das minhas primeiras entrevistas, eu usava um piercing. E eu passei em todas as fases. Na última fase, a pessoa perguntou, olha, a gente atende vários clientes aqui, você tiraria o piercing? E eu queria muito trabalhar lá, eu era super nova, e eu pensando, daquele dia até hoje, eu sei hoje a resposta que eu daria. Naquele momento eu falei, olha, se for necessário, eu tirei. Mas hoje eu falei, poxa, então se um piercing vai, né, impactar no meu trabalho, naquilo que eu posso contribuir para a empresa, talvez aqui não seja, né, o lugar onde eu realmente vou me sentir pertencente, porque, né, eu tenho que mudar alguma coisa relacionada a mim. Então ela fala muito dessa questão do fit cultural, né, ou da soma cultural. É um termo muito interessante que ela traz, que é isso, quer dizer, a gente está contratando pessoas que são, né, iguais a nós, que estão, eu super concordo, estudei também nessa faculdade e eu também conheço fulano de tal, então temos um grupo, ou eu vou trazer pessoas que naquela entrevista, sei lá, me fez uma pergunta que, poxa, ninguém nunca me fez essa pergunta. Será que eu não deveria ter essa pessoa junto comigo? Porque essa pessoa está olhando de uma outra lente, né? Então, a repercepção vem disso. E você realmente trazer as pessoas para dentro das empresas com essa visão de propósito, né? Então, com essa visão proposital de versões diferentes, perspectivas diferentes. E isso é uma coisa que precisa ser exercitada, precisa ser forçada até, sabe? As ações afirmativas que a gente fala e tal,
precisa, porque o piloto automático, ele, né, como o próprio nome diz, ele está no automático. Então a gente vem fazendo como sempre viemos fazendo, né? Será que a gente não deveria mudar um pouco esse modelo, né? Justamente para poder prestar mais atenção nisso? Então eu achei bem interessante essa palestra desse livro, inclusive já encomendei, porque acho que tem muita informação interessante nesse sentido. Que legal. E isso me faz pensar que mudou realmente, completamente, o jeito que as empresas encaram diversidade, porque antigamente era só algo para meio que cumprir tabela, né? Eu tenho aqui a meta de quantas mulheres, quantas pessoas de classes sociais diferentes, de raças diferentes, e era só para bater tabela, cumprir tabela. Mas não tinha um esforço de verdade para incluir as pessoas, para fazer com que elas se sentissem parte, pertencentes à organização, pensando que cada um vai ter necessidades diferentes, porque é verdade, não dá para tratar todo mundo igual, sendo que as pessoas têm origens completamente diferentes, perspectivas completamente diferentes. Então você tem que se colocar no lugar daquela pessoa, né, na realidade dela, e fazer ações para que ela consiga entregar o seu melhor. Né? E mais do que isso, né, eu acho que também as empresas elas não enxergavam como essa diversidade de fato impacta positivamente no negócio. E só agora, mais recentemente, que é provado que a gente tem empresas muito mais inovadoras, muito mais sustentáveis, muito melhor percebidas pelo mercado quando sim tem diversidade e inclusão. E também eu acho que quando, né, a gente sabe que mexe de fato num resultado, aí que prova de vez a importância disso. A gente sabe que as mudanças vêm ou no amor ou na dor. Então as empresas que não entenderam isso de uma forma positiva ou indo pelo caminho do amor, é porque realmente estão ficando para trás. E vão ficar para trás e vão ter que olhar para isso e vão ter que mudar. Então a gente sabe que isso é fundamental. Para qualquer empresa que quer ter sucesso no futuro, a gente tem que olhar para todas essas questões que a gente está falando. E o livro que você citou, eu também quero, viu? Vou fazer minha encomenda, eu vou até repetir o nome, que em inglês seria Inclusion on Purpose ou Inclusão de Propósito. De propósito. De propósito. Né? Eu achei muito bom. Que foi publicado pelo MIT Press, tá? E ela tem um nome difícil mesmo. Essa autora tem um nome muito difícil, é Ruchika Tulshyan, exatamente. Tulshyan. E você sabe que esses dias teve uma postagem da Brené Brown falando dela, ou seja, né, grande Brené, tem um carimbo interessantíssimo. Outro tema importantíssimo. Também sou fãzaça da Brené Brown, então eu acho que foi muito interessante vê-la falando sobre o livro, sobre todos esses temas, né, enfim, então eu acho que é isso, eu acho que tem, e uma coisa que você falou só para finalizar, a gente precisa medir, né, então quando eu tô lá falando sobre diversidade, eu coloco o percentual, por exemplo, de mulheres na empresa, mas, e aí eu alcancei, nossa, eu tenho 70% de mulheres na minha empresa, poxa, que interessante e tal. Agora, quantas são diretoras? Quantas estão no conselho? 3%. Então, na verdade, a gente não está ouvindo essas mulheres, né? Elas estão talvez num lugar nessa pirâmide e de posição de tomada de decisão e de realmente mostrar resultado, que talvez elas ainda não tenham conseguido chegar lá. Então, é interessante desdobrar ainda mais esses números, né? Então, medir é importantíssimo, obviamente, que precisa saber de onde você está saindo, para onde você quer chegar, mas, né, entrar ali nesses números para de verdade ver aonde que está acontecendo essa diversidade, né, na realidade. E além do número, né? E além do número, exatamente. Sim, com certeza. Bom, e para ajudar a medir ou a entender o perfil das pessoas, eu queria aqui deixar um convite para quem quiser conhecer o nosso Assessment do Propósito. Ele está aberto na primeira quinzena toda de maio. A gente fez aí uma campanha em homenagem ao Dia do Trabalho para ajudar as pessoas a encontrarem mais propósito no trabalho, né? Encontrarem mais significado. A gente liberou gratuitamente esse mês a nossa ferramenta do Assessment do Propósito. É uma ferramenta que dura 25 minutos, as pessoas adoram fazer, né? Como a Adriana já contou aqui, ela quando fez também gostou tanto que já indica para muita gente. E eu deixo aqui o convite para quem quiser, o link está aqui do Assessment do Propósito, gratuitamente, para ajudar as pessoas a conhecerem tanto o seu propósito quanto dos seus times e ajudarem, e a gente quer assim, né? Ajudar as empresas a entenderem melhor as suas pessoas e como unir os propósitos individuais e da sua organização. Gente,
Tem algum último insight que vocês gostariam de deixar aqui antes da gente terminar essa conversa maravilhosa que poderia render muito mais, mas a gente tem tempo. Infelizmente temos que terminar por aqui. Eu gostei muito de todos os insights. Acho que a palavra repercepção é algo que faz todo sentido com o contexto atual. Todo mundo tem que reperceber o mundo à sua volta, o trabalho, o jeito que encara, né, a sua realidade. E eu acho que o insight que eu tenho acho que agora todo mundo sabe onde a gente quer chegar, sabe que a gente tem que agir e ser parte da mudança, e vamos agora pensar em como fazer todo mundo se sentir parte da mudança, né? Porque é isso, a gente muitas vezes tem pessoas visionárias dentro das empresas, pessoas que já têm esse mindset, mas agora como a gente empodera todo mundo para que todo mundo consiga mudar o mindset. Então, a primeira pessoa vai enxergar rapidamente aquela figura que a gente falou. Como que a gente faz com que todo mundo enxergue aquela figura e que todo mundo tenha esse novo mindset, né? Aliás, você vai falar qual é a figura ou não? É a surpresa. Então tá, pessoal, vocês vão ter que ver. Vocês vão ter que ler o artigo ou ver, né? Exato. A imagem. Vamos ver, é isso. Olha, se eu puder deixar aqui uma mensagem final, eu acho que falando assim especificamente para as pessoas que trabalham na área de RH e de gente, assim, para se jogarem, né, nesse mundo da inovação, de abrir os horizontes, de olhar. A Amy Webb fala muito sobre tendências tangentes, né? Então, assim, a gente sabe tudo o que está acontecendo no RH, mas a gente sabe o que está acontecendo na área de tecnologia, de verdade, como que é o comportamento de consumidores, outros tipos de tendências, a questão do metaverso, assim, é uma coisa muito... Não, mas não tem nada a ver com RH, tem tudo a ver. Então, se a gente puder realmente se abrir para essas inspirações, eu tenho certeza que todo mundo que puder fazer isso vai colocar assim muito mais propósito mesmo, assim, vai ver o seu impacto, né? Porque eu acho que todo mundo quer trabalhar em algo que tenha impacto, independente de onde for ou qual for a sua profissão. Então, quando você realmente vê que está contribuindo, eu acho que dentro da área de RH, o que ajuda muito a gente é abrir, né? A gente realmente abrir, expandir, justamente para poder trazer, né, muito esperado de nós. Como atender essa expectativa, na minha visão, é sempre sendo curiosos, né, a gente buscar outras fontes. Então, claro que tem o dia a dia e tudo mais, mas eu acho que, de verdade, uma vez que a gente se abre a essas novas, né, experiências, é muito difícil depois a gente voltar para uma caixinha onde a gente estava antes. Então, queria agradecer por a esse gente papo. Agradece, imagina, a gente agradece. Obrigado, essa presença ilustre aqui do nosso lado. Muito obrigada, Maurício, como sempre. E até a próxima, pessoal. A partir de agora, sempre podcasts ao vivo e a cores, gravados aqui no Cubo, em São Paulo. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Valeu.